Amém, irmãos? Amém. Amém. Então eu já vou pedir para os irmãos abrir novamente a Bíblia de vocês. Nós vamos entrar em João, capítulo 6, versículo 68. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. João capítulo 6, versículo 68. Graças a Deus. Infelizmente tivemos problema, né, na transmissão hoje. O culto não será transmitido, né? Foi testado a rádio, eu usei a rádio em casa. Tanto que o último culto, acredito que vocês ouviram, os que puderam ouvir, né? Mas, infelizmente, as coisas acontecem e nós não entendemos, né? Mas temos que aceitar, às vezes, aquilo que Deus quer. É que aqueles que estão presentes se alimentem da palavra, né? Sim que deixaremos à disposição dos irmãos depois, para que eles possam ouvir e ser beneficiados como vocês estão sendo. Amém? Todos encontraram? Amém? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Amém. Bondoso Deus, Amém. Pai Celestial, Senhor, mais uma vez estamos em Sua presença, pedindo a Deus que o Senhor clareie a palavra do Senhor mais uma vez para seus filhos. Amém. Senhor, somente Jesus tinha e tem a palavra de vida eterna, Deus. Amém. Porque a palavra de vida eterna estava nele, ó Deus. E a palavra da vida eterna é o Senhor mesmo, ó Pai. Obrigado por essas coisas. Pai Santo, se foi um discípulo de Jesus, um apóstolo que disse essas palavras, ó Deus, e se a fé apostólica está nos seus filhos hoje, eles têm que ter o mesmo discernimento, o mesmo entendimento, porque essas palavras possam ser ditas através deles. Para quem iremos nós? Amém. Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Te agradecemos e te pedimos, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, tome esse culto mais uma vez em Suas mãos e abençoe seus filhos, ó Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Para quem iremos nós? Essa foi a pergunta, né? Porque o ministério de Jesus, as pessoas elas queriam uma vida fácil de seguir, né? Mas quando a doutrina foi pregada, muitos deixaram Jesus. Se você voltar um pouquinho no parágrafo 60, né? Aqui está dizendo: muito, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso. Quem pode ouvir? Então, às vezes, o pastor ele é muito chato. Aí as pessoas falam assim: é duro esse discurso. Uma coisa é você pertencer à palavra de Deus. Outra coisa é você estar fazendo número na palavra de Deus. Você vê que no mundo aí fora, aqui na cidade de Itatiba tem vários clubes, né? E
Você pode chegar ali, se você pagar, você pode entrar, ter um companheirismo com as pessoas lá. Mas só que tem coisas que eles vão dizer assim, ó, isso aqui é só para sócio. Só para os associados. Então, por mais que você tenha uma afinidade, até mesmo com o dono do estabelecimento, você tem a carteirinha de associado? Não, então você não pode entrar. Aquilo ali já não é para você. Olha essas entidades aí, esses clubes de futebol. Tem pessoas que falam assim, eu torço não sei para quem. Eu torço não sei para quem. Eu vou pegar minha família, vou levar lá para eles conhecer, porque está tendo um evento lá, naquele local. Vou levar minha família para conhecer aquilo. Mas aí a hora que ele chega lá, ele fala assim, não, vão impedir ele de entrar? Ele fala, não, meu pai já era. Minha família sempre foi dedicada a esse estádio, a esse time. Eles vão falar para ele assim, não, mas só que hoje é diferente, hoje é só para associado. Só vai entrar sócios aqui. Por mais que você pague, você não é sócio. Por mais que a pessoa vá na igreja, ela tem que estar associada com o Espírito Santo. Não adianta a pessoa falar que ela é cristã. Mas o selo do Espírito está nela. Está entendendo isso aí? O arrebatamento vai ser só para associados da palavra. Só para aqueles que têm o selo. Ah, mas eu ia na igreja. Mas você era associado do Espírito. Você tinha o selo do Espírito. Sabe? Então, muitas vezes, essas entidades aí, eles ganham rios de dinheiro. Mas quem sustenta aquilo ali são somente os associados. Ah, fulano é o maior time do Brasil, mas vai ver os associados é menor do que o segundo. O que manda é os associados. Estou tocando nesse assunto para você entender que você tem que estar associado com a palavra de Deus. As pessoas estão associadas com o mundo. E muitas vezes, porque conhece, acha que tem direito e não tem. Tem o selo do Espírito dentro de cada um de vocês. Por isso que eu faço questão de deixar a mensagem na mão de cada um. Eu digo, a irmã Dorva, ela não é batizada, ela está sempre na igreja, tem a mensagem na mão dela. O Davizinho já é um rapazinho, tem a mensagem na mão dele, eu não tenho compromisso mais. A partir do momento que você entrega o material na mão da pessoa, você não tem aquele compromisso de chegar e falar assim, você tem que fazer assim. Quando você entra numa escola, aquela escola vai fornecer os materiais didáticos, né, para você. E se você não estudar aquilo, a culpa é do professor? A culpa é da escola? Não, foi fornecido o material para você. Então a pessoa, às vezes, ela está à frente de um trabalho, vai fornecer o material ali, vai pregar a palavra, mas o material está na sua mão, você tem que examinar. Então as pessoas vão ter uma decepção muito grande. Porque a mensagem não é para a gente pegar e colocar na estante e deixar pegando poeira lá. Tem pessoa que a mensagem vira até lista de compra. Você abre a mensagem, na capa está 1 quilo de arroz. Eu já vi isso aí. 1 quilo de arroz, feijão, não sei o que. Uma mensagem, isso aqui é uma coisa, você tem que ter cuidado. Eu tenho mensagens lá em casa que está esfarinhando. Antiga. Eu deixo num cantinho. Porque ela, mesmo deixa ela desintegrar por conta própria lá. Não sou eu que vou tirar de lá e jogar no lixo. Temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Então a responsabilidade de quem prega acaba quando ele leva o alimento até a pessoa. E Jesus tem levado o alimento até as pessoas. E o alimento era muito forte, as pessoas não queriam mais. Graças a Deus. Nós vamos pregar uma forma resumida, viu, irmãos? Para que essas coisas fiquem na mente de vocês. Então vocês observam aqui no versículo 60, né? Então muitos deixaram Jesus. Muitos. Vocês acham que eram muitas pessoas que estavam andando com Jesus? Tinha milhões. Quantas pessoas Jesus alimentou com aqueles pães? 5 mil? 5 mil.
Tinha 5.000 em volta ouvindo a pregação. 5.000 pessoas. Mas quando a mensagem foi entregue, eles não puderam continuar. Muitos não andavam com ele mais, porque a mensagem foi entregue. Eles queriam uma mensagem mais fácil. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os discípulos murmuravam disso. O que é murmurar? Pensando. Está pensando algo ali. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Disse-lhe: isso escandaliza-vos? Vocês estão escandalizados com isso? Se vocês estão escandalizados com isso, observe o que Jesus está dizendo. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Então, se você está aqui sentado ouvindo a mensagem, você está ouvindo Espírito e vida. Espírito e vida. Gente, o que eu falei para vocês aqui no começo, que nós fomos apresentar a irmã Eloá, a recém-chegada irmã. Se vocês prestarem bem atenção no que eu falei, esse momento para Deus, eu estou falando de um ser infinito, de um ser que viu você aqui antes da fundação do mundo. É inédito. Para Deus é inédito. Porque até então Deus não tinha um contato físico com a irmãzinha Eloá. Agora Deus estava vivendo físico, algo que estava na mente de Deus. Hoje é uma data maravilhosa para os filhos de Deus. Quando você começa a entender que Deus está contemplando aquilo com você, mas Deus já sabia, mas Deus não tinha vivido isso na matéria ainda. Isso é profundo. Amém, amados? Amém. Vou pular aqui, vou no versículo 67 de João 6, né? Então disse Jesus aos 12, porque as pessoas tinham ido embora, não queriam ficar ouvindo a palavra de Deus mais. É o que eu falo, às vezes você vê a pessoa na igreja, aonde quer que seja, você vê um casal andando na rua, né? Mas o casamento já acabou, você não sabe. O casamento já acabou. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas aquele vínculo dela com a palavra de Deus já acabou. É que nem um casamento. Às vezes o casamento acabou e você não sabe. Porque ele ainda não foi oficializado. Às vezes só falta oficializar. Mas quando você vê as coisas acontecendo, continue olhando para Jesus. Não pare. Amém? Amém. Então disse Jesus aos 12: querei vós também com eles? Porque eles sentiram aquela dor, ficou com dó de irmãos que estavam indo embora, porque não suportaram a correção da palavra. Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vocês observam isso? Gente, então ninguém vai tirar vocês da presença de Deus. Porque quando chegar a hora da prova, essa pergunta vai ser dita pelos revelados da palavra. Mas para onde eu vou? Tem um tabernáculo aqui, tem outro ali, para onde eu vou? Mas você sabe aonde está a palavra de vida eterna. Amém? Amém.
Entrar nas mensagens um pouquinho, irmãos. Mensageiro do Entardecer, parágrafo 259, pregado no dia 19. A data aqui não mostra direito, mas foi em 1963 essa mensagem. O profeta disse, eu vou voltar um pouco aqui, porque a mensagem, quando ela se torna rejeitada, olha o ministério de Jesus. Como foi nosso Senhor? Recordem. Quando ele estava curando os enfermos, o jovem profeta, ele era um grande sujeito. Quando Jesus estava fazendo bem, curando o enfermo, expulsando o demônio, fazendo o bem para as pessoas, o irmão Brano está dizendo aqui, ele era um grande sujeito. Ele era um grande sujeito. Andando na rua, olá, Rabi, como vai você? Ele era muito popular. Todo mundo queria estar do lado dele. Mas um dia, ele se assentou e começou a dizer-lhes a verdade. Ele não encontrou favor com a igreja, as pessoas. Mas milhares o seguiam. O que a gente estava falando, milhares o seguiam. Ele tinha 70 ministros em torno dele, além dos 12. Olha o que o William Branham está nos dizendo aqui, tinha milhares que seguiam Jesus. Então esses milhares, quando Jesus pregou a palavra, eles pegaram e saíram. Olha que eles viram um milagre. Comeram pão multiplicado, peixe. Viram coisas que seguraria o eleito se tivesse ali. Mas essas pessoas foram embora. Deixaram a palavra. E além dessas pessoas que estavam ali, que deixaram a palavra, o irmão Brano está dizendo aqui para nós, observa isso, que ali tinha 70 ministros, 5.000 pessoas e mais 70 ministros em volta. E também os 12 apóstolos estavam ali, junto. Mas um dia, depois que ele tinha tomado o pão, ou melhor, multiplicado os pães para provar que ele era Deus. Olha o que o Lembrana diz aqui, Jesus multiplicou os pães para provar que ele era Deus. Aí a pessoa, o unicista da mensagem, eles vão dizer, tá vendo, Jesus era Deus. Para provar que ele era Deus. Mas você continua lendo, olha o que o profeta disse. Porque somente Deus fez chover pão do céu. Quem fez chover pão do céu para os irmãos lá no Egito, no deserto? Choveu maná para eles, foi Deus. O irmão Branco está dizendo, somente Deus pode fazer cair maná do céu, descer pão do céu. Então ele está dizendo, não foi Jesus. Aquele Deus que derramou pão do céu para as pessoas, estava no meio deles, no corpo de Jesus, multiplicando os pães. Amém. Amém? Ele multiplicou os pães. E imediatamente, depois que ele tinha caminhado sobre a água, fez milagres e fez as coisas que ele fez. Para que isso, o irmão Brana diz? Para provar que ele era Deus. Então, mesmo depois que ele fez todas essas coisas, as pessoas deram as costas para ele. Então, quando ele o fez, ele se assentou e começou a falar severamente com as pessoas. As pessoas se voltaram
e se foram embora. Não aguentaram a palavra. E os 70, ainda ficou 70 ali. Ele diz, e os 70 disseram, quem pode suportar isso? Dura é essa palavra. Você rompe o que nós pensávamos que era outra coisa. Eles pensavam que a mensagem de Jesus era uma outra mensagem. Eles entenderam errado o que Jesus estava pregando. Aí eles se escandalizaram, 70 pastores, 70 ministros. Eles não suportaram o que o profeta estava falando, o profeta Jesus. Aí eles disseram, dura esse discurso. Quem pode suportar isso? Você sabe o que eles fizeram? Fundaram suas igrejas. Aí o William Branham chegou e pregou a mensagem como ela é. Sobre casamento 2, 3 vezes na igreja, sobre vida imoral na igreja. Aí os pastores disseram, duro é esse discurso do profeta. Você vê que cada esquina tem um tabernáculo da mensagem hoje. Porque eles não suportaram o discurso. Duro esse discurso. Vamos falar o que o William Branham falou, mas algumas coisas a gente não fala. Porque foi isso que falaram para ele. Falou assim, irmão Branham prega tal coisa. Irmão, isso e aquilo, seu irmão não prega. Falaram isso para ele. Ele falou assim, não, irmão, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Então, a mensagem de William Branham, ela continua limpa. Aqueles que se ramificaram por aí, é porque não aceitaram como ela é. Da mesma forma que esses 70 ministros ou pastores deixaram Jesus. Os ministros dizendo, quem pode suportar isso? Dura essa mensagem. Você rompe o que nós pensávamos que era a coisa. Agora, quem é você para nos dizer essas coisas? Questionaram Jesus. E eles se foram. Primeiro saiu aqueles milhares, aqueles 5 mil que se alimentaram. Depois que eles saíram, ficou 70 ministros ainda. 70 pastores ainda. Quando Jesus pegou firme, eles não aguentaram a mensagem. E deixaram e foram criar suas sinagogas, suas igrejas, seus tabernáculos. E por último, então Jesus se reuniu ali, só ficou Jesus e os 12. Observa quantas pessoas tinha e quantas ficaram. Você não tem que segurar aquilo que não veio de Deus. Você não tem que segurar aquilo que não é para permanecer com a palavra de Deus. Por mais que aquilo doa em você. Irmão Branham continua e diz, então Jesus se voltou ao pequeno grupo. Assim como nos dias de Noé. Como nos dias de Sodoma. Disse, não querem ir vocês também? Porque o discípulo começou a ficar com dó. Olha, os 70 ministros, 70 cabeças já foi. 5 mil já foi embora também. Eles pensaram que aquilo ia intimidar Jesus. Jesus falou assim, fiquem à vontade. Vocês são livres para seguir o caminho que vocês quiserem. E vocês observam que o William Branham está fazendo a gente recordar aqui. Ele diz, então Jesus se voltou ao seu pequeno grupo. Assim como nos dias de Noé. Por que William Branham estava comparando isso aqui? William Branham está dizendo que Jesus voltou ao pequeno grupo como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? 8 almas se salvou. Como nos dias de Sodoma. O que aconteceu nos dias de Sodoma? Quem que saiu de Sodoma? Ló, suas filhas, a esposa não conseguiu. Então, o William Branham está levando o nosso pensamento aqui para você entender que são poucos que se salvam. São poucos. Ele levou para os dias de Sodoma. Mostrou para os apóstolos como que foi lá. Depois ele diz, vocês também querem ir com os demais que foram embora? Fiquem à vontade, porque são poucos que vão entrar. E aquilo mexeu a semente eleita. Aquilo mexeu com o eleito Pedro. E Pedro diz, então, o irmão Branham diz, então Pedro disse essas grandes palavras. Senhor, para onde iremos nós?
O irmão Branham disse: Deus, ajude-nos. Para onde iremos nós? Gente, por que a irmãzinha foi apresentada aqui hoje? Porque você sabe para onde você está indo. Vocês sabem para onde vocês estão indo. Então, quando você sabe para onde você está indo, você diz: eu vou querer o meu filho comigo. Eu vou querer a minha filha comigo, porque eu sei para onde eu estou indo. Quando você não tem certeza para onde você está indo, tanto faz se o seu filho vai colocar roupa de crente para vir na igreja, ou não. Você vai levar ele de qualquer jeito, porque você não sabe onde você está indo. Você não sabe para onde você está indo. A sua filha vem de calça comprida na igreja. Você não vai falar isso para uma criança recém-nascida. Para uma criança recém-nascida, você vai colocar um macacãozinho, você vai colocar uma coisa ou outra, porque ela ainda está em formação, ela está crescendo. Então, amados, traga isso para a vida de vocês. Jesus não estava preocupado. Então, quando a gente fala e leva para as Escrituras, se a pessoa ficar brava com você, você fala assim: vai discutir com Jesus. Isso aí que o irmão Branham falava. Vai discutir com Jesus. Isso são as palavras de Jesus. Gente, quando você para e quando cai a ficha, que você fala: para onde iremos nós? Gente, a porta está diante de você. O Branham diz: observe quando a mensagem é rejeitada e o mensageiro parece ser derrotado. Então, é quando Deus entra em cena. Então, quando a pessoa rejeita: olha, vou procurar uma outra tabernáculo da mensagem. Foi isso que aconteceu aqui, viu? Porque ministros fundaram outros tabernáculos. Por que eles fundaram outros tabernáculos? Ia ter pessoas que pensavam como eles. Você está entendendo? Para seguir essas pessoas. Mas quando você tem a mentalidade de Pedro, quando o Espírito está em você, você vai olhar para o Senhor, porque Deus está presente. Para onde iremos nós? Então, quando você rejeita o mensageiro, rejeitar o mensageiro é rejeitar pastor. Quando você rejeita o mensageiro, quando a mensagem é rejeitada, aí Deus entra em cena e encerra o assunto. Aí já não tem salvação mais para a pessoa. O profeta diz: Noé pregou a porta da sua arca por 120 anos, até que finalmente eles riram dele, com escárnio. Noé entrou na arca. Noé pensou assim: eu vou entrar na arca e deixa eles reclamar lá fora. Mas eles já tinham rejeitado a mensagem. Já tinham rejeitado o mensageiro que Deus tinha enviado. E o que aconteceu? O irmão Branham disse: Deus fechou a porta da arca. Então aqueles que rejeitaram a mensagem ficou do lado de fora. Não adiantava chorar. Não adiantava bater mais na porta, porque não foi Noé que fechou. Sabe, quando você fecha a porta, às vezes você fica com dó de quem está chamando lá. Você fala assim: nossa, ainda vou colocar fulano para dentro. Não, Deus colocou. E Deus travou a porta para ninguém mais entrar. Então, amados, vocês se preocupem com a palavra de Deus. E esqueçam o mundo lá fora. Vivam piamente a palavra. Amém? Amém. Irmão Branham disse: Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Para quem nós iremos? Pois somente tu tens as palavras da vida eterna. Estamos certos disso, vem? Não há nenhuma incerteza a respeito daquilo. Estamos certos que tu és o que tens, os que têm isto. Nós não nos agitamos com cada vento de doutrina. Olha o que o profeta está dizendo. Nós não ficamos apavorados, não ficamos agitados com vento de doutrina, com um ensinamento aqui, com outro ali. Nós sabemos que tu tens as palavras de vida eterna, porque nenhum homem pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver nele. Você vê o que é um homem revelado? Essa revelação tem que estar na igreja. Às vezes, gente, vocês têm que filtrar a palavra. Filtra a palavra e vê se aquilo é verdade. Tem que colocar a prova, que nem eu coloquei a prova num pastor. Eu cheguei para um pastor e disse: irmão, isso aqui está errado. Ele falou assim: não, irmão, o irmão congrega comigo, o irmão tem que crer nisso. Eu falei: não. Assim, as escrituras, as mensagens estão dizendo isso, irmão. E essa pessoa não gostou de ser questionada. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que a igreja tem o direito de questionar. Tem direito de questionar, porque se você está crescendo,
O seu filho, quando ele está crescendo, ele vai começar a te questionar. Pai, por que isso não pode? Por que aquilo pode, isso não? Você tem que ter resposta para o seu filho. Da mesma forma que cada pregador tem que ter resposta para a igreja. E a resposta está dentro das mensagens, está dentro das escrituras, dentro da Bíblia. Não podemos fugir disso. Amém? Amém. Só para encerrar aqui, deixa eu ver quantos minutos que a gente... ...30 minutinhos. Mas eu estou considerando a apresentação da Neném, né? Mensagem unidade, irmão Brando disse. Ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Essas palavras têm que ficar vivas na nossa mente. Então sempre quando tiver alguma dúvida, você vai dizer, para onde eu vou? Para quem iremos nós? Observe uma pessoa num leito de hospital, a pessoa está com uma doença terminal. E não se preocupou, às vezes era até da mensagem. Olha que perigo, era até da mensagem. E não se preocupou em levar a doutrina a sério. Não se preocupou em conhecer mais da palavra de Deus. Não se preocupou em conhecer nas mãos de Deus. E o médico deu 2, 3 dias de vida para ela está lá na cama. E consciente, muitos morrem conscientes. Aí tudo aquilo vem à tona. Ela vai dizer, puxa, eu poderia ter me esforçado mais. O que aquele culto significou? Porque ela quer se salvar, ela sabe que está indo embora. E não dá tempo. Gente, é por isso que você tem que se alimentar da palavra. Busque a Deus em todo momento. O alimento tem que estar armazenado em você. Porque vai chegar um dia que você vai precisar, que ele tem que estar vivo na sua mente, você não sabe. O irmão Brana disse, isso aí está no seu subconsciente, você não sabe. O momento que você precisar, aquilo vem à tona. Mas se eu não estiver buscando, se eu não estiver na palavra de Deus, você entendeu? A pessoa está lá em 24 horas, ela vai partir. Seu patrão partiu lúcido, né? O patrão da minha esposa partiu lúcido. É um homem que deixou um exemplo muito grande para mim. Aí você diz, mas ele não era cristão. Ele não era. Mas ele era uma pessoa que não se abatia. Era uma pessoa que não maltratava os demais. Quantas vezes ele te maltratou? Nunca. Sempre fazendo uma brincadeirinha para animar o dia dela. E sabendo que ele ia embora a qualquer momento. Porque ele pertencia a uma organização. E na cabeça dele, a organização ia salvar ele. Ele tinha essa segurança dentro dele. Vocês estão entendendo isso, gente? Agora você está na verdade. Você está na palavra de Deus. Então muitas vezes as pessoas agem aí no impulso, xingando, ofendendo todo mundo e na mensagem. Gente, se santifique mais. Se você partiu hoje, você sabe que tem um corpo te esperando. As outras pessoas estão sem esperança, nós não somos como os demais. Então essas pessoas elas acabam pregando para a gente de uma certa forma. Aí você diz, mesmo errado, a pessoa tem essa visão, trata as pessoas bem, vive feliz. E eu, com tudo isso que Deus me deu, muitas vezes a gente é rígido. Para quem iremos nós? Só tu tem as palavras da vida eterna. Descansa nisso, gente. É por isso que nós nos reunimos em teu nome nessa manhã. É uma oração que ele está fazendo. Porque somente tu tem as palavras de vida eterna. E oramos para que tu faças isso tão real para cada um de nós. Que nossos corações possam arder dentro de nós hoje. Nossos corações possam arder dentro de nós hoje. Porque você sabe que a presença de Deus está aqui. Amém, meus amados? Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós, em todo, pregamos 50 minutos, acredito. Né? E que Deus abençoe ricamente. Amém. Né? Fiquei muito triste por causa do irmão Zé Mário. Eu quero encerrar o culto com vocês, orando pela igreja. Né? Para que Deus possa vivificar a palavra dele a cada coração nesse momento. Vou pedir para os irmãos inclinar a cabeça. Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor,
Tu sabes todas as coisas, ó Pai. Somos pequenos, Senhor. O que nós sabemos, ó Deus, é apenas a ponta do iceberg, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um de seus filhos nesse momento. Pai Santo, peço pelo irmão Zé Mário. Peço por cada eleito nesse momento, ó Deus. Peço por sua igreja, Senhor. Peço que o Senhor dê o livramento a cada um, ó Deus. Pai Santo, estamos agora aqui na Tua presença, Senhor. Mas não sabemos o que pode nos acontecer daqui 5 minutos, ó Pai. Daqui 1 minuto. Mas a certeza que nós temos, ó Pai, é que Tu sabe todas as coisas. A palavra está contigo, Senhor. Pai Santo, que a água da palavra, Pai, possa molhar a semente, a plantinha dentro de cada um de nós nesse momento. Bem. Pai Santo, que possamos, ó Pai, crescer, dar fruto, Senhor, digno de arrependimento, Senhor. Pai Santo, aquele que não se arrepende, ó Pai, é porque a semente do Senhor não está nele, ó Deus. Mas o Senhor Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele disse que dê frutos dignos de arrependimento. Pai Santo, peço, Pai, mais uma vez, abençoe Teus filhos. Dê o livramento ao irmão Zé Mário, Pai. Visite aquele coração, Senhor. Pai Santo é um irmão maravilhoso, Senhor, como todos são. Pai Santo, um irmão que não reclama da vida, Senhor. Um irmão que está sempre feliz, ó Deus. Pai Santo, enquanto cuidamos da Tua palavra, cuidamos do que o Senhor tem nos dado, o Senhor cuida de nós, ó Pai. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela apresentação da irmãzinha Eloá. Obrigado pela família dela, Senhor. Pelo irmão Mário, irmã Úrsula. Cada filho de Deus aqui, Senhor. Apresento cada família nesse momento. Família do irmão Maicon, Mantiana, família do irmão Claudinho, na cidade de Itapuí, irmã Marlene. Senhor, eu peço encarecidamente, ó Pai. Só podemos pedir, ó Deus. Mas o Senhor conhece a realidade da vida de seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Para isso o Senhor enviou a Jesus, ó Pai. Uma criança, Senhor. Apresentada no 8º dia na igreja, Senhor. E através de Jesus, ó Pai, o Senhor nos ensinou o que o Senhor sabe o que uma criança passa, o Senhor sabe o que um adulto passa, o que um idoso passa, o que uma irmã idosa passa. Porque o Senhor viveu isso na carne, Pai. Então o Senhor conhece nossos sentimentos, o Senhor conhece as nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão de nossas fraquezas nesse momento, ó Deus. Abençoe o dia de cada um de nós. Dê-nos livramento, Senhor. Para que possamos entender. Pedro diz, para quem iremos nós? E a revelação da Tua palavra, Pai, tem nos dito que nós já sabemos em quem cremos. Sabemos quem estamos seguindo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por nos manter na Tua palavra. Por mais que a dificuldade tenha chegado, ó Pai. Por mais que o reino do Senhor está oculto aos olhos de cada pessoa, Deus. Mas o eleito enxergará isso. Ele verá essas coisas. Sua palavra diz, santificai-vos. Seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Se essas palavras foram ditas, Senhor, é porque seus filhos podem se santificar. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por cada filho e filha do Senhor. Dê a cada um, Deus, um domingo abençoado, uma tarde abençoada, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Mário quer encerrar com o hino? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. 219.
Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver e seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vou dar irmão João Paulo para encerrar o culto. Amém. Despedidas dos irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, Amém. muito obrigado por esse culto. Amém. Dê uma semana abençoada a cada um dos seus filhos. Amém. Abençoe irmãos Zé Mário. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.